Transmitindo em 103,7 MHz. Mineiros, Goiás, Brasil. Verde Vale FM. A número 1. Verde Vale. Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale. No ar. Jornal Verde Vale. 7h05. Olá, muito bom dia para você. Hoje, sábado, dia 26 de novembro do ano de 2022. Estamos começando aqui pela Verde Vale FM, mais uma edição do Jornal Verde Vale. Um bom dia também para você que a partir de agora passa a nos acompanhar pelas nossas plataformas digitais. Você que sintoniza o Facebook, o IPTV e o YouTube. Sejam muito bem-vindos à edição deste sábado. Vamos então aos principais destaques de hoje. Jornal Verde Vale. Expectativa de vida no Brasil sobe para 77 anos, segundo o IBGE. Mega Sena sorteia nesse sábado prêmio de 57 milhões de reais. Detalhamento da taxa do agro em Goiás fica para o mês de dezembro. Provas do concurso para docentes UEG acontecem nesse domingo. Homem é preso transportando 10 quilos de cocaína da BR-364 em Cachoeira Alta. Ministério da Economia libera 37 milhões de reais para a Polícia Federal retomar emissão de passaportes. Goiás tem alerta de tempestades no fim de semana. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h07, 7h07, muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Jornal Verde Vale. A expectativa de vida ao nascer do brasileiro em 2021 era de 77 anos, de acordo com informações da tábua de mortalidade apuradas pelo IBGE. O dado foi publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira. O número representa um acréscimo de exatos 2 meses e 26 dias em relação ao valor estimado para o ano de 2020, que era de 76,8 anos. Para a população masculina, a esperança de vida ao nascer seria de 73,6 anos e para as mulheres de 80,5 anos em 2021. Ao detalhar o número, o IBGE disse em comunicado que, assim como ocorreu com o dado referente a 2020, a alta em expectativa da vida ao nascer no Brasil não leva em conta o impacto da pandemia da Covid-19. No entendimento de pesquisadores do Instituto, para que os efeitos observados da pandemia de Covid-19 sejam refletidos nas tábuas de mortalidade, é necessária uma alteração metodológica com relação à forma como o IBGE vem calculando suas tábuas. 7h08, 7h08. Olha, neste sábado será sorteado o prêmio de 57 milhões da Mega Sena no Espaço da Sorte em São Paulo. O valor investido só no primeiro mês da aplicação daria 285 mil reais. Para concorrer a essa bolada, basta marcar uma aposta simples com 6 números em qualquer agência lotérica ou pelo site da Loterias Caixa. O preço mínimo da aposta é de R$ 4,50. É possível registrar de 15 dezenas em um volante. 7h09 agora. Começaram nesta sexta-feira os testes em humanos da Spintec, a primeira vacina 100% brasileira contra a Covid-19, desenvolvida pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. A repórter Sandra Fontela traz mais detalhes sobre o andamento desses testes. Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o uso temporário e emergencial de 2 vacinas bivalentes contra a Covid-19. Os imunizantes da Pfizer foram autorizados nesta semana pela Anvisa para uso como dose de reforço na população a partir de 12 anos de idade. Segundo a Anvisa, os 2 imunizantes protegem contra a variante original. A vacina bivalente BA1 também protege contra a variante Ômicron BA1 e a bivalente BA4, BA5 protege também contra a variante do mesmo nome. O gerente geral de produtos biológicos da Anvisa, Fabrício Carneiro, explica que as vacinas bivalentes possuem um componente novo que gera imunidade mais intensa contra as variantes da Ômicron.
setembro. A vacina original, a monovalente que está em utilização, ainda gera uma boa resposta e uma boa proteção contra todas as variantes, inclusive a Ômicron. Mas as vacinas bivalentes atualizadas, elas são desenhadas para gerar mais imunidade contra a variante Ômicron, além de manter a imunidade contra outras variantes que já foram identificadas. A Pfizer e a Anvisa reforçam que a vacina monovalente original continua sendo importante instrumento no combate à Covid-19. Por isso, Fabrício faz uma recomendação para quem ainda não completou o ciclo vacinal. A orientação é que busque nos postos, se você estiver com indicação para tomar qualquer dose agora, e já tome a dose ainda com a vacina monovalente. A orientação é não aguardar a bivalente para essa dose de reforço se você já está indicado nesse momento. Que ela vai ter benefício, vai aumentar a sua imunidade, e no momento em que a bivalente estiver disponível após 3 meses da última dose de reforço, você também vai poder tomar o novo reforço com a vacina bivalente. Nesta terça-feira, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, publicou em rede social que a média móvel de novos casos de Covid aumentou 161% nas 2 últimas semanas. Ele lembrou que mais de 32 milhões de brasileiros não tomaram a 4ª dose. O ministro afirmou que o atual contrato do Ministério com os fornecedores contempla a entrega de vacinas atualizadas contra novas cepas. Segundo Queiroga, em breve será divulgado o cronograma de distribuição dos lotes. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Sandra Fontela. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h12, 7h12. Acontece nesse domingo as provas objetivas e dissertativas do concurso público para provimento de vagas para o cargo de docente do ensino superior da Universidade Estadual de Goiás. O concurso prevê o preenchimento de postos e cadastro de reserva voltados para professores dos cursos das áreas de ciências agrárias e sustentabilidade, ciências da saúde biológicas e ciências tecnológicas. As provas objetivas e dissertativas serão realizadas nos municípios de Anápolis, Campos Belos, Ceres, Goianésia, Ipameri, Iporá, Itaberaí, Itumbiara, Palmeiras de Goiás, Pires do Rio, Porangatu, Posse, Quirinópolis, Santa Helena de Goiás, São Luís de Montes Belos e Trindade. As demais etapas serão realizadas da cidade de Anápolis e região metropolitana de Goiânia, conforme os editais de convocação. O candidato deverá comparecer ao local de realização das provas com antecedência mínima de 1 hora do horário fixado para o fechamento dos portões. E nesse mês, o Expresso Correios passa a funcionar em quase 160 cidades de Goiás. Por meio da plataforma são ofertados serviços do governo, como emissão de certidão negativa, emissão de boleto do IPASGO, mudança de plano do IPASGO, licença de pesca estadual, entre vários outros. A repórter Osana Alves traz mais detalhes sobre os serviços prestados. O Expresso Correios passa a operar neste mês em 159 cidades goianas. Um dos canais de interação do Expresso, plataforma de serviços digitais do governo de Goiás, a modalidade funciona por meio de parceria do Estado, por meio da Secretaria da Administração, com a Estatal Federal, que disponibiliza funcionários para o atendimento presencial à população. O Expresso Correios teve início em janeiro deste ano, com 62 municípios contemplados. São ofertados serviços das Secretarias de Estado da Economia, de Segurança Pública, IPASGO e Agrodefesa. Entre os serviços oferecidos estão emissão de certidão negativa, emissão de boleto do IPASGO, licença de pesca estadual, atestado de antecedentes criminais, entre outros. Além da parceria com os Correios, o Expresso disponibiliza ainda, em formato presencial, atendimento via balcões, em parceria com as prefeituras, totens de autoatendimento e unidades do VaptVupt. Dessa forma, quase todos os municípios estão contemplados com pelo menos um desses canais. Já o portal expresso.go.gov.br pode ser acessado de qualquer local do país por meio de computador ou smartphone conectado à internet. O Expresso Web, uma das modalidades de atendimento da plataforma, contabilizou 3,8 milhões de atendimentos desde que o governador Ronaldo Caiado lançou o programa em maio de 2021. De Goiânia, Osana Alves. Jornal Verde Vale. Esportes.
7h15, 7h15. Dorival Júnior não é mais o técnico do Flamengo. Segundo informações do jornal O Dia, o treinador não gostou da negociação do rubro-negro com o português Vitor Pereira, ex-Corinthians, e deixou o clube. Depois de descobrir sobre a negociação entre Pereira e Flamengo, o técnico campeão da Copa do Brasil e da Libertadores em 2022 com o time carioca comunicou que não vai renovar com o clube. Assim, Dorival encerra sua terceira passagem pelo rubro-negro. E a primeira seleção eliminada na Copa do Catar foi a seleção da casa, o Catar. Nessa sexta-feira, o time da casa perdeu para o Senegal, embolando a classificação no Grupo A. O repórter Fred Júnior fala agora sobre as chances de classificação de cada seleção do grupo. E pela segunda rodada da Copa do Mundo, o Grupo A está embolado depois de mais 2 jogos, mas uma certeza, o time da casa, o Catar, está eliminado do Mundial, já que perdeu para o Senegal por 3-1. A equipe africana está na terceira colocação do Grupo A com 3 pontos, tem chance de classificação. Na outra partida, a Holanda saiu na frente com gol de Gakpo. Aliás, o gol mais rápido até agora da Copa do Mundo, com 5 minutos da primeira etapa. Mas o artilheiro equatoriano Valência marcou o gol de empate, o seu terceiro no Mundial. Assim, Holanda e Equador têm 4 pontos na última rodada. A Holanda enfrenta o Catar, já eliminado, e o Equador joga contra Senegal. Já no grupo B, a seleção do Irã mostrou muita luta e no final bateu o País de Gales por 2-0. 2 marcas aconteceram nessa partida. Primeiro, o gol de Cheshmi, o primeiro gol fora da área da Copa do Mundo. E aconteceu também a primeira expulsão do Mundial, do goleiro Hennessy, de País de Gales. Com o resultado, o Irã está na briga por uma vaga na próxima fase. Já País de Gales se complicou, já que enfrenta a Inglaterra. E além da vitória, precisa fazer 7 gols para sonhar com a próxima fase. Já a Inglaterra ficou no empate com os Estados Unidos por 0-0. Foi o 5º empate sem gols na Copa do Mundo. E o primeiro empate 0-0 na história dos Estados Unidos em mundiais. A agência Rádio Web, com informações da Copa do Mundo no Catar, Fred Júnior. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h17 agora. E o governo estadual ainda não tem previsão de data para a regulamentação da contribuição sobre produtos agropecuários, aprovada pela Assembleia Legislativa de Goiás na quarta-feira. Ao garantir a abertura de diálogo com cada setor, a gestão afirma não ter pressa para editar o decreto, que pode ficar para a segunda quinzena de dezembro. As leis só devem ser sancionadas na semana que vem. Segundo informações da Alego, o presidente Lissauer Vieira viajou na manhã de quinta-feira e só retorna nessa próxima terça-feira. Os autógrafos de lei têm que ser assinados pelo presidente e pelos primeiro e segundo secretários. Assim, a previsão é que cheguem à Casa Civil somente na quarta-feira, dia 30. O governador Ronaldo Caiado informou que o Instituto Mauro Borges, subordinado à Secretaria-Geral da Governadoria, está estudando a formulação do decreto, que também terá a participação de técnicos da Secretaria da Economia, responsáveis pelos projetos de lei que foram aprovados na Alego. Segundo o Caiado, o IMB fará o levantamento do custo de produção e de resultados de cada produto e irá avaliar as planilhas das entidades. Será tudo muito bem calibrado. O teto é de 1,65%, daí até 0. É possível ir escalonando de acordo com a crise de cada setor. Foi o que afirmou o governador. O CGG reafirmou que o IMB vai avaliar cada tipo de produto e operação para suportar a definição dos percentuais. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Já são 7h19 agora. Vamos às notícias do estado. Um homem foi preso transportando 10 quilos de pasta base de cocaína na BR-364, próximo do município de Cachoeira Alta, aqui no sudoeste goiano. A prisão aconteceu na manhã da quinta-feira. De acordo com a Polícia Militar, houve prejuízo para o crime de aproximadamente R$200 mil. Segundo o Comando de Operação de Divisas, a ação aconteceu enquanto a equipe militar estava em patrulhamento na BR-364 e abordou um veículo em atitude suspeita. Durante a entrevista, o condutor apresentou contradição nas respostas e, após consulta de dados, foi constatado que o abordado possuía antecedentes criminais pelo tráfico de drogas. Na busca veicular, foi encontrado um compartimento secreto de cerca de 10 quilos de pasta base de cocaína. O homem relatou aos policiais que a droga foi adquirida na cidade de Cuiabá, sendo que o destino seria Uberlândia. Além disso, afirmou que receberia R$7 mil pelo transporte do entorpecente.
O detido, juntamente com a droga e o veículo, foi conduzido para a delegacia da cidade de São Simão. Ele está à disposição da Justiça. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h26, 7h26, já estamos de volta com o Jornal Verde Vale deste sábado aqui pela Verde Vale FM. Olha, o Ministério da Economia editou uma portaria para liberar 37,4 bilhões de reais de forma imediata para a Polícia Federal retomar a emissão de passaportes. O serviço foi suspenso no último sábado por falta de verba. O ato é assinado pelo secretário especial do Tesouro e Orçamento, Esteves Colnago, e foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União de quinta-feira. O valor destravado representa metade do pedido de 74 milhões de reais feito pelo Ministério da Justiça para assegurar a continuidade do serviço. Apesar da liberação da verba, a Polícia Federal ainda não deu uma previsão de retomada da emissão dos passaportes. Procurada, a instituição disse que irá disponibilizar novas informações quando tiver uma atualização sobre o tema. Na terça-feira, o Ministério da Economia já havia prometido destravar os recursos dos passaportes, mas em 2 parcelas. Outros 37 milhões devem ser liberados ao longo do mês de dezembro, pois dependem da aprovação de um projeto de lei de crédito suplementar pelo Congresso Nacional. E com Covid-19, o senador goiano Jorge Cajuru foi transferido para o Hospital DF Star em Brasília nesta sexta-feira. Ele estava em outra unidade de saúde desde a quarta-feira. A informação foi confirmada pela assessoria do congressista ao Jornal Popular. Segundo informado, o goiano de 61 anos, que é diabético, é monitorado 24 horas por médico e está em uma unidade de terapia intensiva. O estado dele é estável e ele poderá ter alta na segunda-feira, conforme a assessoria. A internação do senador Cajuru em decorrência da Covid ocorreu na última quarta-feira. Na época, a equipe do parlamentar confirmou a situação por nota via Twitter. E a Samsung anunciou os projetos vencedores da 9ª edição brasileira do Solve for Tomorrow, programa global de cidadania corporativa conhecido por estimular alunos e professores das escolas públicas a desenvolverem soluções inteligentes por meio da abordagem STEM. O repórter Leno Falco traz mais detalhes desse assunto agora no Jornal Verde Vale. A 9ª edição brasileira do Solve for Tomorrow já tem seus vencedores. O prêmio promovido pela Samsung é direcionado para alunos da rede pública de ensino com projetos baseados em ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Ana Karina Pinto, diretora de marketing corporativo da Samsung Brasil, cita os vencedores nacionais. Protótipo Arbocaps. Cápsulas sustentáveis biodegradáveis em combate a arboviroses, para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Desenvolvido pelos alunos da Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Marconi Coelho Reis, em Cascavel, Ceará. Em segundo lugar, ficou a equipe do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, na cidade de Porto Velho, com o projeto de elaboração de uma biopomada como alternativa no tratamento da leishmaniose. Em terceiro lugar, seguimos com os alunos do Centro de Ensino de Tempo Integral Dom Ungarelli, em Pinheiro, Maranhão, com um protótipo de horta magnética. Já pelo júri popular, que teve votação pública no site do programa, os 3 projetos escolhidos foram os seguintes: protótipo de gerador elétrico eólico vertical de baixo custo, desenvolvido pelos alunos da Escola de Educação Básica Dom Pastor, em Chapecó, Santa Catarina. O protótipo de horta magnética dos alunos do Centro de Ensino de Tempo Integral Dom Ungarelli, em Pinheiro, no Maranhão, e o da equipe do Centro Territorial de Educação Profissional do CISAL 2, em Araci, na Bahia, que desenvolveu um projeto focado na produção de luvas a partir do bioplástico produzido através da agave cisalana. Houve ainda uma menção honrosa ao projeto Microestação de Tratamento, desenvolvido pelos alunos de Coari, no Amazonas, pelo reconhecimento da relevância da solução proposta frente ao contexto do programa. A atual edição do Solve for Tomorrow Brasil registrou um aumento de 65% no número de alunos inscritos e de 20% no número de escolas inscritas em comparação a 2021. O programa também obteve inscrições de todos os estados brasileiros, com destaque para São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco. Sobre os temas dos projetos, em sua maioria, tiveram relação com a área de sustentabilidade. Entre os 10 grupos finalistas, 8 equipes desenvolveram soluções com
com base nesse tema, o que mostra a relevância em criar iniciativas para reduzir o impacto ambiental. O Solve for Tomorrow está no Brasil desde 2014 e já envolveu mais de 168 mil estudantes, mais de 36 mil professores e 6 mil escolas públicas. O programa faz parte da visão global de responsabilidade social da Samsung. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Leno Falco. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h31 agora. O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás, o CIMEGO, informou que o estado está com alerta de risco potencial para a formação de tempestades para este final de semana. As pancadas de chuvas isoladas podem vir acompanhadas de rajadas de vento, raios e eventualmente granizo. Conforme o CIMEGO, a formação de um corredor de umidade favorece a formação de áreas de instabilidade, com destaque para a região centro-norte de Goiás. Na parte centro-sul do estado, as pancadas de chuva ocorrem devido à combinação calor e umidade. Na capital pode haver variação de nebulosidade, sol e pancadas de chuvas isoladas. A temperatura máxima pode chegar a 30 graus e a umidade relativa do ar variando entre 45% e 95%. O nascer do sol será às 5h34 e o pôr do sol às 18h34. 7h32. E o IPASGO antecipa a partir desse mês o pagamento de mais de 40 milhões de reais à rede credenciada. O valor será destinado a hospitais, clínicas, laboratórios e bancos de sangue de todo o estado. Confira os detalhes nessa matéria com a repórter Osana Alves. O governo de Goiás, por meio do Instituto de Assistência dos Servidores Públicos de Goiás, antecipa, a partir deste mês, o pagamento de mais de 40 milhões de reais à rede credenciada. O valor será destinado em 2 parcelas a 774 hospitais, clínicas, laboratórios e bancos de sangue de todo o estado. O repasse é referente a 30% dos atendimentos prestados no mês de outubro e que só seriam pagos no final de dezembro. O pagamento atende a um compromisso firmado pelo governador Ronaldo Caiado com a rede credenciada em julho deste ano, após um período de reestruturação financeira do Instituto. Só neste ano, o IPASGO deve atingir a marca de quase 2 bilhões de reais injetados no mercado da saúde, recurso que está sendo utilizado para custear cerca de 7 milhões de atendimentos, 10 milhões de exames, 1.900.000 consultas e mais de 500 mil diárias em leitos e unidades de terapia intensiva. De Goiânia, Osana Alves. Jornal Verde Vale. Esportes. Já são 7h33, 7h33, voltamos falando de futebol. O lateral direito, Rafinha, permanece por mais uma temporada no tricolor paulista. O atleta de 37 anos é um dos líderes do elenco e capitão da equipe na ausência do zagueiro Diego Costa. Rafinha chegou ao tricolor paulista no começo da temporada, após o rebaixamento com o Grêmio. O lateral disputou 50 dos 77 jogos da equipe São Paulina no ano, além de contribuir com 4 assistências. Essa foi a temporada que o jogador mais entrou em campo na sua carreira, superando as temporadas 2007 e 2008 pelo Schalke 04 e 2013 e 2014 com o Bayern de Munique, onde participou de 46 partidas em cada equipe. E sob o risco de eliminação na Copa do Mundo do Catar, a Argentina entra em campo hoje às 16 horas contra o México, tentando evitar um dos maiores vexames da sua história. O repórter Fred Júnior chega trazendo mais detalhes sobre as partidas desse sábado. Neste sábado, mais 4 jogos serão realizados pela segunda rodada dos grupos C e D da Copa do Mundo no Catar. E uma das favoritas já pode ser eliminada do Mundial, que é a Argentina. A seleção de Messi e companhia enfrenta o México. E caso seja derrotada e no jogo entre a Arábia Saudita e Polônia tiver um vencedor, os argentinos estarão eliminados. Então a equipe, para seguir viva na briga por uma vaga na próxima fase, precisa ao menos empatar com a seleção mexicana. Caso seja derrotada, tem que torcer por um empate na outra partida do grupo. Se a Argentina pode ser eliminada, a Arábia Saudita, depois da vitória sobre o time argentino, pode ficar muito próximo de uma vaga para as oitavas de final no jogo contra a Polônia. O técnico Rogério Micali, que trabalhou recentemente no futebol da Arábia, falou que espera desse jogo contra a seleção polonesa. Bom, eu espero um jogo bom. Eu acho que as chances de ganhar são maiores do que contra a Argentina. A minha expectativa é que a Arábia Saudita possa ganhar
ou no mínimo empatar esse jogo. Micali também fala se acredita em uma possível classificação da Arábia Saudita para as oitavas de final do Mundial. Eu acho que as chances aumentaram muito por ter vencido a Argentina, né, que era considerada a melhor seleção do grupo. Então as outras seleções ainda vão enfrentar a Argentina. Eu acho que com mais uma vitória a chance aumenta muito deles passarem adiante, né? Eu acredito que possa passar sim. Bom, equipe e jogadores para fazer isso eles têm. São jogadores maduros, acostumados com decisões. Então eu acho que é um momento bom e importante para eles seguirem adiante. Argentina e México jogam neste sábado às 4h, horário de Brasília. Polônia e Arábia Saudita jogam às 10 da manhã, também horário de Brasília. Já pelo grupo D, às 7 da manhã, a Tunísia, que tem um ponto no seu grupo, enfrenta a Austrália, que foi derrotada na estreia. No outro jogo, a França tenta garantir a sua classificação diante da Dinamarca, que foi a seleção europeia que mais deixou boa impressão na fase das eliminatórias para a Copa do Mundo, mas apenas ficou no empate na sua estreia no Mundial. A agência Rádio Web, com informações da Copa do Mundo do Catar, Fred Júnior. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h37. Vamos então às cotações. A sexta-feira chegou ao fim com os preços futuros do milho se sustentando no campo positivo da Bolsa Brasileira. As principais cotações flutuaram na faixa entre R$ 90,35 e R$ 97,47. Acumularam posições altistas na semana. O vencimento janeiro 23 foi cotado a R$ 90,35, uma alta de 0,12%. Já o março 23 valeu R$ 93,47 a saca, uma elevação de 0,10%. O maio 23 foi negociado por R$ 92,72, uma perda de 0,25%. E finalmente o julho 23, que teve o valor de R$ 90,65 a saca, com um ganho de 0,17%. Na comparação semanal, os contratos do cereal brasileiro acumularam valorizações de 1,35% para o janeiro 23, de 1,22% para o março 23, 0,73% para o maio 23, 0,12% para julho 23, em relação ao fechamento da última sexta-feira. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. E as centrais de abastecimento de Goiás, o CEASA, realizam na próxima terça-feira, a partir das 9 da manhã, a segunda edição da Festa do Piqui no Entreposto de Goiânia. A primeira edição do evento foi em novembro do ano passado, no mesmo local. A festa, que acontece no auge da temporada pequizeira do estado e da CEASA, tem como objetivo ressaltar o fato de o Entreposto de Goiânia ser o que mais recebe e comercializa piqui no Brasil. A programação da Festa do Piqui prevê atividades desde as 9 da manhã, com presença de Orquestra de Violeiros de Goiás, Grupo de Catira da Associação dos Catireiros, Foliões e Violeiros de Aparecida de Goiânia, Banda Lira Jaraguense, apresentação da Folia de Reis da cidade de Jesusópolis e saudação a Coroa do Divino da cidade de Jaraguá. Para o presidente da CEASA, Jadir Lopes de Oliveira, a Festa do Piqui é uma iniciativa para os goianos. Na avaliação dele, é importante que Goiás tome posse da cultura pequizeira. Notícias do Brasil. 7h43, 7h43, e voltamos com a notícia muito triste para o Brasil. Um atirador apontado como autor de ataques armados a duas escolas, que deixou pelo menos 3 pessoas mortas e outras 13 feridas das cidades de Aracruz, no Espírito Santo, foi capturado no início da tarde de ontem. As identidades das vítimas ainda não foram divulgadas. Os disparos foram registrados na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Primo Beat, no Centro Educacional Praia de Coqueiral, localizados na mesma região. O atirador apontado como autor do ataque foi identificado como ex-aluno da escola estadual, que deixou a escola em junho desse ano. O assassino tem 16 anos e usou 2 armas no ataque, sendo uma pistola calibre .40 do pai, que é policial militar, e um revólver particular. O autor, que não teve o seu nome revelado, chegou à delegacia do município com o rosto coberto por um pano e trajando colete à prova de bala. As informações sobre a prisão do autor são de Renato Casagrande, governador do estado. Ele informou também que decretou 3 dias de luto lá no Espírito Santo. E começaram ontem os testes em humanos da Spintec, a primeira vacina 100% brasileira contra a Covid-19, desenvolvida pela Universidade Federal de Minas Gerais. A repórter Sandra Fontela traz mais detalhes sobre o andamento dos testes.
Estudos clínicos em seres humanos da primeira vacina contra a Covid-19 totalmente produzida no Brasil começaram nesta sexta-feira na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte. A Spintec MCTI UFMG é o primeiro imunizante contra a Covid desenvolvido com tecnologia e insumos totalmente nacionais. E o financiamento da pesquisa também é de instituições brasileiras. Mais de 1.000 voluntários já se inscreveram para participar dos testes. O primeiro voluntário vacinado foi o estudante João Vitor Carvalho, de 24 anos. Ele faz mestrado em microbiologia na universidade. Só pelo tamanho da pesquisa do marco de ser a primeira vacina produzida totalmente brasileira, pesquisadores brasileiros da universidade pública, traz um tamanho, desse evento, e se voluntariar para receber essas primeiras doses no teste é quase que um dever mesmo como cidadão. A Spintec MCTI UFMG foi desenvolvida em parceria com a Fiocruz Minas. Até o início dos ensaios clínicos, o imunizante passou por várias e criteriosas fases. Os testes pré-clínicos realizados em laboratório e em animais confirmaram a eficácia e a segurança da vacina. A pesquisadora Ana Paula Fernandes lembra que os estudos para a vacina começaram há 2 anos. Uma estratégia inovadora e que se mostrou ao longo do tempo resistente às mudanças que o vírus vai acumulando, e gerando essas novas variantes. Inclusive agora no momento uma variante que está ameaçando, trazer novas ondas da pandemia. O antígeno da Spintec inclui 2 proteínas do vírus SARS-CoV-2, a proteína spike e o núcleo capsídeo. O imunizante gera uma resposta contra várias partes da molécula do vírus e não apenas contra um de seus segmentos, como ocorre com as vacinas atuais. Os pesquisadores acreditam que a Spintec seja mais efetiva que as vacinas atualmente disponíveis no Brasil contra variantes como a Ômicron e subvariantes. Os testes clínicos serão realizados em 3 fases. A primeira etapa terá 72 voluntários e a segunda 360. A terceira e última etapa dos testes deverá reunir de 4 a 5 mil voluntários de todo o país. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Sandra Fontela. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h47 agora, 7h47. Até o dia 10 de dezembro acontece o mutirão Limpa Nome. O evento ajuda devedores a pagarem suas dívidas com descontos de até 100% em juros e multas, além da possibilidade de parcelar os valores. A ação é promovida pela Câmara de Dirigentes Lojistas, a CDL. A expectativa é retirar o nome de 15 mil goianos do Serviço de Proteção ao Crédito SPC. Vale citar, o atendimento é realizado online ou presencial. Pela internet, o interessado deve acessar o site Multirão Limpa Nome e realizar o cadastro com dados pessoais para consultar as dívidas e os comércios onde há débitos pendentes. Depois, por meio de mensagens por aplicativo, é feita a negociação com as empresas. Uma pesquisa divulgada pela CDL aponta que o número de goianienses endividados cresceu 10% em outubro deste ano, em comparação com o mesmo período de 2021. A porcentagem foi maior do que a média nacional, que é de 9,24%. As dívidas giravam em torno de R$1.000. Uma das alternativas apontadas pelos representantes da Câmara para quitar as dívidas é usar o 13º salário. 7h48. Olha, um casal foi preso suspeito de se passar por pais de uma bebê para registrá-la em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital. De acordo com a delegada Bruna Coelho, a mulher foi até a maternidade Marlene Teixeira como acompanhante da grávida e as duas trocaram os documentos de identidade. O repórter Lucas Almeida chega agora no Jornal Verde Vale, trazendo os detalhes dessa matéria. E um casal foi preso após registrar um recém-nascido aqui em Aparecida de Goiânia, que é de outra pessoa. Quem vai dar mais detalhes para a gente sobre esse caso inusitado, até mesmo porque não são prisões recorrentes, é a doutora Bruna Coelho, que está aqui, responsável pela DPCA nesse momento. Doutora, conta pra gente como que aconteceu esse crime, quais são os crimes caracterizados, em relação a esse casal que foi preso e também em relação a esta mãe, que teve a criança e teria a intenção de colocar ele para adoção.
Sim, nós recebemos aqui a denúncia que essa senhora estava grávida, ela deu entrada no hospital utilizando a documentação da acompanhante, no sentido de entregar essa criança para a acompanhante e poder registrar o nome dela e do marido dela. Ela foi autuada em flagrante pela Central de Flagrantes na noite anterior, pelo crime do 242 do Código Penal, que é registrar filho de outro como seu. Essa mãe, nesse flagrante, ela foi ouvida como testemunha, porque o crime é de quem registra, e ela vai ser investigada juntamente com esse casal pelo artigo 238 do ECA para averiguar se de fato houve uma transação comercial, se ela recebeu, se foi oferecido algum dinheiro, algum valor econômico para ela para entregar essa criança. Só para a gente deixar claro, então não é crime, por exemplo, se uma mãe hoje dá à luz, querer doar a criança, né, levar para um lar de adoção. O que é crime e neste caso vai ser investigado essa relação comercial que pode ter tido. Isso, entregar para adoção não é crime, né? A mãe pode, se ela não tiver condições, não tiver psicologicamente preparada, ela entrega a criança para adoção, vai ter todo um trâmite judicial para isso, vai ter toda uma avaliação de uma equipe intermudisciplinar. E o que acontece se houver uma transação comercial, se houver uma obtenção de vantagem, uma promessa de valor econômico, isso é crime. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h51, vamos falar de esportes. O Corinthians tem a intenção de apresentar uma proposta, acreditem vocês, para Cristiano Ronaldo, que rescindiu com o Manchester United durante a primeira semana da Copa do Mundo do Catar. O clube trabalha em silêncio e não vai confirmar publicamente a vontade de ter o atacante português com a camisa alvinegra, por receio da expectativa que pode ser criada e porventura frustrada na torcida. O discurso da diretoria só mudará se uma eventual proposta de fato for colocada no papel. O jornal Gazeta Esportiva apurou que o presidente Duílio Monteiro Alves está conversando com pessoas em busca da viabilização desse projeto. O mandatário corintiano conta com 2 trunfos importantes, Ronaldo Fenômeno e a Nike. Com a ajuda do ex-atacante amigo pessoal e da empresa norte-americana antiga, parceira e patrocinadora do clube, e dos 2 Ronaldos, o Timão espera garimbar investidores para então ter uma oferta e apresentá-la ao jogador. Jornal Verde Vale. Agronegócios. Já são 7h52 agora, vamos então ao agro. Investimento em segurança pública na zona rural de Goiás reduz de forma significativa a criminalidade no campo, com a polícia prendendo bandidos e recuperando milhões em máquinas e gado roubados nas fazendas. Confira os detalhes dessa matéria com a repórter Maíra Oliveira. Entre julho de 2021 até novembro de 2022, a Polícia Civil conseguiu recuperar 21 milhões de reais em gados, produtos e maquinários rurais roubados no estado. Várias ações e operações foram realizadas para manter a segurança no campo. A delegada Rafaela Aze, da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Rurais, conta como foi possível alcançar números tão positivos. Nós temos nas maiores cidades do estado pessoal capacitado para atuar na repressão. Sempre vai haver um delegado, um escrivão, 1, 2 agentes de polícia. E os números, eles são um reflexo disso. O investimento em segurança pública rural resultou na diminuição de queixas de furtos e roubos em propriedades rurais. De acordo com a Polícia Civil, somente neste ano, 50 operações foram realizadas e 57 pessoas foram presas. Nós deslocamos para as ocorrências, verificamos tudo que pode ser feito em termos de inteligência policial para realmente chegar até a verdade do fato e não desistir de encontrar esse produto que foi subtraído, né? Esse gado, esse maquinário. Sempre indo atrás das pessoas com as quais, pelas quais esse gado passou, por exemplo, ou esse maquinário. Ainda que seja muito difícil, por exemplo, você identificar o proprietário de um maquinário. A delegacia hoje, inclusive, deposita muita fé de que o projeto da CNA de registro desses maquinários através do Renagro, um aplicativo aí que foi desenvolvido para que o produtor rural voluntariamente cadastre o maquinário dele, seja um grande facilitador na repressão aos crimes rurais. Nós estamos falando de pessoas que perpetraram furto, roubo, que estão envolvidos em associações criminosas, cujo único objetivo é fazer aí a subtração de maquinário defensivo,
de gado desses produtores, impactando aí, então, como nós já dissemos, o agronegócio. Maíra Oliveira, da Agência Brasil Central. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. 7h54, agora 7h54, o Conselho Municipal do Idoso lança a campanha Lençol do Noel, voltada para o atendimento aos internos nas instituições de longa permanência em Mineiros. O objetivo é arrecadar o maior número possível de lençóis de solteiro com elástico, de preferência na cor branca ou transparente, que serão usados pelos idosos nos lares de longa permanência, conhecidos como abrigos. As doações já estão sendo arrecadadas pelo Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Os pontos de entrega são os CRAS do setor leontino do Parque São José e a Secretaria de Assistência Social, localizada no Passo 2, no IP Shopping. Em caso de doação em dinheiro, o depósito deve ser feito na Caixa Econômica Federal para o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. 7h56, agora 7h56. Chegamos assim ao final desta edição do Jornal Verde Vale. Agradecendo a você mais uma vez pela sua participação conosco, pela sua audiência. Hoje, sábado 26 de novembro. Estamos indo nessa, desejando a você um ótimo final de semana, agradecendo a você que também nos acompanhou pelas nossas plataformas digitais, pelo Facebook, o IPTV e pelo YouTube. Para você que porventura não tenha ouvido e visto o programa, daqui a pouco disponibilizado aí pelo Igor, aí nas nossas plataformas digitais, você vai poder acompanhar aí no nosso YouTube e também no nosso Spotify. Tenham todos aí um ótimo final de semana, um final de semana de Copa do Mundo. A gente volta na segunda-feira a partir das 6:30 da manhã. A Verde Vale apresentou Jornal Verde Vale.